Você já ouviu uma música e sentiu que ela foi escrita para você? Que alguém, em algum lugar, em algum momento, abriu o peito e colocou em notas e palavras exatamente o que você sentiu uma vez? Aquela dor específica, aquela saudade com nome e rosto, aquele amor que foi embora antes de ser completamente vivido. É assim que as músicas de Amado Batista funcionam. Não é uma coincidência, não é talento só, é algo que vai mais fundo do que isso. Existe uma pergunta que os fãs de Amado nunca fizeram em voz alta, mas que está presente em cada música que ele já gravou, em cada verso sobre saudade, em cada nota sobre amor perdido. De onde vem tanta dor? De onde vem essa capacidade de cantar sobre o fim de um amor com uma convicção que parece vivida, sentida, sofrida de verdade? Hoje, a gente vai tentar responder essa pergunta. Não com um disco de ouro, não com uma entrevista, com uma história. A história de uma mulher que existiu antes da fama, que amou Amado Batista quando ele era só um jovem pobre numa cidade que não devia nada a ele, e que foi embora de um jeito que ele nunca conseguiu esquecer, e que o Brasil inteiro ouviu sem saber em cada música que ele gravou depois disso. Fica com a gente, porque essa história não termina no capítulo 5. Ela termina toda vez que alguém aperta o play. Goiânia, início dos anos 1970. Amado tinha pouco mais de 20 anos. Havia chegado à capital goiana ainda adolescente, fugindo da pobreza da roça, carregando nas mãos a marca do trabalho duro e no peito um sonho que parecia grande demais para alguém na sua situação. Ele catava papel, limpava chão de loja, fazia o que aparecia. Não tinha dinheiro, não tinha nome, não tinha nada além de vontade. E então, numa tarde comum, numa rua comum de Goiânia, ele a viu. Ela não tinha nome público, não há registro dela em nenhuma entrevista, em nenhum livro, em nenhuma reportagem. Ela existia só nos bastidores da vida de um homem que ainda não era famoso, e que por isso mesmo nunca precisou guardar esse segredo com muito cuidado, porque quem ia perguntar? Mas quem estava perto de Amado nessa época conta. Conta que ela era jovem, simples, de família humilde como ele, com um sorriso que, nas palavras de um amigo que conviveu com os dois naquela época, ele descrevia sempre que estava bêbado de saudade. Sempre o mesmo sorriso, sempre as mesmas palavras, como se a memória dela tivesse ficado parada num ponto específico, naquele sorriso, naquela tarde, naquela rua de Goiânia, enquanto tudo ao redor continuava girando. Amado a conheceu, e algo aconteceu, do tipo que não pede explicação, do tipo que a gente não escolhe, do tipo que quando chega a gente só percebe depois, quando já não tem como voltar. Os dois viveram um amor intenso, sem dinheiro, sem glamour, sem jantar em restaurante caro ou viagem para lugar bonito, o tipo de amor que só quem foi pobre um dia conhece, que não precisa de cenário porque o sentimento já é grande demais para qualquer espaço. Amado compunha para ela, não em estúdio, não com produtor musical, numa garagem, num quarto de aluguel, num banco de praça, com um violão que estava sempre um pouco desafinado e uma voz que o mundo ainda não havia descoberto. Ele cantava para ela as músicas que ele mesmo criava, músicas sobre ela, sobre como ela sorria, sobre o jeito que ela falava, sobre o medo que ele sentia, aquele medo silencioso que todo homem apaixonado sente quando percebe que está entregue demais para uma situação que não controla completamente. E ela ouvia. Nos poucos momentos em que a vida dava uma trégua, era com ela que ele queria estar. Mas havia um problema. Um problema que o amor, por maior que seja, raramente consegue resolver sozinho. Ele era pobre demais. Pobre demais para o que a família dela esperava. Pobre demais para os planos que os pais daquela jovem tinham traçado para a filha. Um rapaz sem emprego fixo, sem futuro previsível, que sonhava em ser cantor numa época em que esse sonho parecia impossível para quem não tinha conexão, não tinha dinheiro, não tinha ninguém para abrir uma porta. A família dela via isso, e a família dela tinha planos.
planos que não incluíam aquele jovem que catava papel nas ruas e tocava violão desafinado numa garagem. E o amor, por mais real, por mais intenso, por mais verdadeiro que fosse, não tinha como brigar com isso sozinho. E o que você acha que uma jovem faz quando o amor que sente e a vida que a família quer para ela apontam em direções opostas? Deixa nos comentários, porque essa é uma das perguntas mais antigas do mundo e que ainda não tem resposta fácil. E se esse vídeo está te tocando de alguma forma, deixa o seu like agora. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias como essa para você. Ela foi embora. Não de raiva, não de desamor, não porque havia encontrado algo melhor no sentido que a gente costuma usar essa palavra. Foi porque a vida cobrou o preço que a vida às vezes cobra, e ela escolheu o caminho que a família havia traçado. Casou com outro, um homem com emprego fixo, com um futuro previsível, com tudo que Amado não tinha e que naquele momento parecia ser o que o mundo exigia de um homem para merecer uma mulher. E Amado ficou, com o violão desafinado, com as músicas que ele havia composto para ela, com uma saudade que chegou devagar, como chegam as saudades dos amores que não terminaram por falta de sentimento, mas por excesso de vida real. Quem estava perto dele nessa época conta que ele não falava muito sobre isso. Não era do tipo que expunha a dor em palavras. Era do tipo que ficava quieto e tocava. Tocava muito, compunha muito, como se a música fosse o único lugar onde aquilo que ele não conseguia dizer em voz alta encontrava uma saída. E foi exatamente aí, naquela dor que não tinha para onde ir a não ser para dentro de uma melodia, que nasceu o Amado Batista que o Brasil inteiro conhece. Não nos estúdios, não nas gravadoras, não nas rádios. Numa garagem de Goiânia, com um violão desafinado e uma saudade que tinha nome e tinha rosto, e que ele nunca mais conseguiu deixar completamente para trás. E antes de continuar, a gente quer parar um segundo para agradecer a você. Você ficou até aqui, acompanhou cada capítulo, cada história, cada detalhe. Isso significa muito, muito obrigado, porque o que vem a seguir é o que muda tudo, o momento em que a história toda se fecha de um jeito que você não estava esperando. Em 1976, o Brasil descobriu Amado Batista. Desisto explodiu. Mais de 100 mil cópias vendidas, as rádios tocando em loop, o nome que ninguém conhecia virando o nome que todo mundo queria ouvir. E então vieram as outras músicas. Meu Ex-Amor, que fala sobre um amor tão bonito que mata de saudade, que fala sobre o sabor amargo de lembrar de alguém que foi embora. Folha Seca, que fala sobre alguém deixado para trás, como uma folha caída no chão esperando o vento levar. Seresteiro das Noites, que fala sobre um homem abandonado que vaga pelas ruas, tentando afogar a tristeza nas serenatas e nas lembranças. Separação, que fala sobre a dor de um homem que sofre com a partida de quem amava. O Meu Coração, que fala sobre a luta interna entre a esperança e a tristeza de quem perdeu um amor que não deveria ter perdido. O Brasil cantou essas músicas por décadas, associou cada uma às próprias histórias, aos próprios amores perdidos, às próprias saudades com nome e rosto. Mas para quem conhecia Amado de perto, para quem estava lá naquela garagem de Goiânia, para quem ouvia aquele violão desafinado antes de qualquer microfone, cada uma dessas músicas tinha um rosto específico. O mesmo rosto, sempre o mesmo. Numa conversa que aconteceu anos depois de famoso, num daqueles momentos em que a guarda baixa e a verdade escapa antes que a razão possa interceptar, Amado teria dito para um amigo compositor: "Eu nunca escrevi uma música de amor que não fosse dela. Todas as outras foram só versões." Versões. Pense nessa palavra. 38 milhões de discos, 28 discos de ouro, 4 décadas de carreira, centenas de músicas sobre amor e saudade e dor de cotovelo. Versões. De uma única história que aconteceu numa rua de Goiânia, com um jovem pobre e um violão desafinado, e uma moça que foi embora porque a vida cobrou um preço que ele não tinha como pagar. Ela nunca soube, ou talvez soubesse, e nunca disse. Viveu sua vida, criou seus filhos,
envelheceu numa cidade de Goiás, longe dos holofotes, longe de qualquer câmera ou microfone que pudesse registrar o que ela sentia quando o rádio tocava. E em algum lugar do Brasil, em alguma tarde com o rádio aberto na cozinha, ela ouviu a voz de Amado Batista cantando sobre saudade e amor perdido. E ficou em silêncio, do jeito que a gente fica em silêncio quando uma música diz o que não conseguimos dizer. Do jeito que a gente fica quando reconhece, na voz de outra pessoa, uma dor que achava que só existia dentro de si. Ela sabia ou não sabia? Não importa, porque o que importa é o que aconteceu com aquela dor depois que ela foi parar numa garagem de Goiânia, num violão desafinado, na voz de um jovem que não tinha nada além de vontade e de saudade. Ela virou música, e a música fez o que só a música consegue fazer. Atravessou décadas, atravessou gerações, atravessou casas e cidades e histórias de pessoas que nunca souberam nada sobre aquela rua de Goiânia. E chegou até você. Amado Batista viveu muito depois daquela tarde. Casou, separou, teve filhos, comprou fazenda, vendeu fazenda, casou de novo, fez escândalo, fez história, viveu tudo que a fama permite e tudo que a fama cobra. Mas em algum lugar, num verso específico, numa nota que se estica um pouco mais do que precisa, num silêncio entre uma palavra e outra, que só os que prestam atenção de verdade percebem, ela ainda está lá. A moça da rua de cima, o sorriso que ele descrevia quando estava bêbado de saudade, o amor que foi embora antes de ser completamente vivido. Não cabe a nós dizer se ele a amou mais do que amou qualquer outra pessoa que veio depois. Não cabe a nós julgar os casamentos que vieram, os filhos que nasceram, as histórias que se somaram à história. O que cabe a nós é reconhecer que existe um tipo de amor que não termina quando a pessoa vai embora, que fica, que se transforma, que vira música, e que quando você aperta o play, numa tarde qualquer, num dia comum, sem saber nada sobre garagens de Goiânia, ou violões desafinados, ou moças de rua de cima, esse amor chega até você. E você sente, sem saber por quê, sem saber de onde, sem saber que aquilo tem nome, que aquele nome tem rosto, e que esse rosto, Amado Batista, nunca esqueceu. E você, que ficou com a gente até o final dessa história e dessa série inteira, o que você sentiu? Você tem um amor assim? Um que foi embora antes de ser completamente vivido? Um que ficou, não na vida, mas num lugar dentro de você que nenhum outro amor conseguiu ocupar completamente? Deixa nos comentários, porque essa é a pergunta mais humana de todas, e a gente quer ouvir a sua resposta. Se essa série de histórias sobre Amado Batista te tocou, te surpreendeu, te emocionou ou te fez enxergar esse homem de um jeito diferente, inscreva-se no canal agora mesmo. Clica no botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho, porque essa foi a última história dessa série, mas não é o último vídeo do canal. Toda semana a gente traz uma história nova, de outros artistas, de outras vidas, de outras verdades que ficaram nos bastidores enquanto o mundo aplaudia. Histórias contadas com respeito, com profundidade e com aquela verdade que a maioria prefere deixar escondida. Você vai querer estar aqui quando a próxima chegar. Até lá!